Seguimos então falando que nos últimos anos vimos uma tensão crescente entre os poderes, os três poderes no Brasil. Nessa eleição ficou mais acentuada ainda a tensão entre o judiciário e o governo de Jair Bolsonaro. Para analisar e projetar a relação entre os poderes no próximo governo Lula, a gente vai conversar agora com o ministro Carlos Aires Brito, que é ex-ministro do STF. Ministro, muito obrigada por falar com a gente, um ótimo dia, seja bem-vindo aqui à CNN. Obrigado a vocês, muito gosto, muito prazer, Marcela, Nicole, todos e todas que nos veem e nos ouvem. Muito bom falar com você, com o senhor, ministro. Ministro, a gente viu agora recentemente, depois da eleição do presidente Lula, muitos movimentos, muitas manifestações pedindo atos antidemocráticos, pedindo pautas antidemocráticas, como a intervenção militar, inclusive a manifestantes na frente de quartéis, também bloqueios em várias rodovias. Como que o senhor vê esse movimento específico depois das eleições? Pois é, vejo assim, quase que estupefato, né? Estuporado, sem entender o porquê dessa reação violenta, porque numa democracia prevalece eleitoralmente a vontade da maioria do eleitorado. E a maioria do eleitorado escolheu um candidato, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. A urna eletrônica é gol de placa, não é show de bola. Vacinada contra a fraude, qualquer tipo de fraude. Isso já foi proclamado até pelo TCU, que fez a auditoria, e quem se abaliza a fazer uma auditoria séria, conclui que a urna eletrônica é é honra e glória do Brasil. Junto, convenhamos, com Pelé e a Bossa Nova. A Bossa Nova, Pelé e a urna eletrônica são razões para a gente se orgulhar para tudo sempre. E não sei por que essa reação contra o resultado democrático da eleição. Vivemos numa democracia. A Justiça Eleitoral presidiu a eleição como sempre fez, com descortino, com competência, com equidistância, com eficiência, né? Que é o princípio do artigo 37, cabeça da Constituição. Eu fico muito triste com isso. A democracia veio para ficar. Ela é a menina dos olhos da Constituição brasileira. A democracia é o princípio dos princípios, né, jurídicos, é o princípio continente de que todos os outros princípios são conteúdos, inclusive o princípio da separação dos poderes. E, ministro, durante esses últimos 4 anos, a gente viveu aí momentos tensos entre executivo e o judiciário, principalmente, falando aí a respeito do presidente Bolsonaro e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante esse período da eleição, os ministros que também compõem o TSE. Mas a gente teve também, durante esses últimos anos, o entendimento do STF a respeito da prisão em segunda instância, que foi justamente o que levou o ex-presidente Lula, e agora presidente eleito Lula, à prisão em 2018. Como que o senhor acredita que vai ser essa relação agora de Lula com o judiciário? Apesar dessa questão da prisão, da Operação Lava Jato, deve ter uma relação um pouco mais pacífica entre esses dois poderes? Olha, em matéria de convivência dos poderes do Estado, primeiro de tudo, é preciso observar a Constituição. A Constituição diz no artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, independência e harmonia. O Legislativo, nessa ordem, é uma ordem lógica e cronológica. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É como a configuração de um rio. Todo rio não tem nascente, corrente e foz. O Estado, anatomicamente considerado, dinamicamente considerado, decisoriamente considerado, tem nascente, corrente e foz ou embocadura. A nascente é o poder legislativo, é o Congresso Nacional no plano federal, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, diz a nossa Constituição no artigo 5º, inciso 2º. Em sequência vem o Executivo, que é chamado de poder executivo por gravitar na órbita da execução das leis. Ele expede decretos e regulamentos para quê? Nicole, Marcela, todos e todas, para a fiel execução das leis.
expede medidas provisórias com força de lei, veta projeto ou projetos de lei, sanciona projeto ou projetos de lei, publica, promulga e publica a lei já perfeita, já completada. Então, ele gravita na órbita da execução das leis, o poder executivo, sem precisar de provocação de quem quer que seja, age por impulso próprio, ex officio, né? De ofício. E, finalmente, é preciso um terceiro poder, estatal, igualmente independente, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo gravitou mesmo na órbita da execução das leis. Esse poder é o judiciário. Ele tem que ser, logicamente e cronologicamente, posterior aos outros dois, funcionalmente, exterior aos outros dois e superior aos outros dois, não hierarquicamente, entenda-se bem. Porém, o que ele decidir transitou em julgado, acabou. Porque a Constituição mesma diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 5º da Constituição, incisos, acho que 35 e 36. E se o presidente da República, por exemplo, deixar de cumprir ordem judicial, artigo 85, acho que inciso 6º, comete crime de responsabilidade. Então, o judiciário é a foz, é a embocadura. E no âmbito do judiciário, o órgão de cúpula, de fronde, situado no ápice do Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele é chamado de Supremo, porque decide com definitividade acima de tudo e acima de todos. Daí porque não há Supremo Congresso Nacional, nem Supremo Presidente da República. A Constituição é que diz isso. É simples, basta observar o que diz a Constituição. O Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente da República, de 1946 a 50, dizia, quando alguém pedia algo a ele, uma providência, ou a realização de um programa, de um projeto, ele dizia: está no livrinho, está no livrinho. O livrinho era a Constituição. Ele fazia da Constituição o que o presidente Lula deve fazer, doravante, né, quando assumir. Fazer da Constituição um breviário, rezar pela cartilha da Constituição, para não dizer rezar pela Bíblia Jurídica da Constituição, como determina o artigo 78 dela, Constituição. O presidente e o vice-presidente da República, diz o artigo 78, tomarão posse perante o Congresso Nacional, assumindo o compromisso, e vem o que interessa, de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis. E vem algo também, Nicole e Marcela e todos e todas, fundamental: promover o bem geral do povo brasileiro, artigo 78, para quem quiser conferir. Não é o bem dos eleitores, da sua base eleitoral, isso é reducionismo, isso é pobreza mental. É promover, acabou a eleição, página virada. O que interessa é a totalidade da população brasileira. Promover o bem geral do povo brasileiro. E diz mais a Constituição: mantendo a união e não a desunião do país, a integridade e não o esfacelamento do país. É simples, não é? Constituição, bater continência para a Constituição. É simples, não vamos criar tempestade em copo d'água, aí vai dar tudo certo. Pois é. O ministro, duas perguntinhas para a gente encerrar. O senhor viu algum risco à democracia durante a gestão do presidente Bolsonaro? E uma outra questão: o STF deve agora, passadas as eleições, julgar a questão do orçamento secreto. Com essa judicialização exagerada que tem acontecido, né, o STF muitas vezes tem que decidir questões que são do legislativo. Orçamento secreto, na sua avaliação, como que os ministros do Supremo devem atuar nesse quesito? Olha, o orçamento é do Estado, do poder público. Se é do Estado é porque é público. Se é público, não pode ser secreto. Um dos princípios regentes de toda a administração pública, direta e indireta, dos três poderes da República e de todas as pessoas estatais, artigo 37, cabeça.
é o princípio da publicidade, que significa visibilidade do poder, o poder desnudo. É a excomunhão da cultura do bastidor e a canonização da cultura do sol a pino. Norberto Bobbio chegava a fazer um link conceitual entre publicidade e dos atos do poder público e democracia. Dizia Norberto Bobbio, aspas, democracia é o governo do poder público em público, perante o público, desnudadamente, com toda a visibilidade. E o Supremo vai velar por isso, como compete a ele. Isso é civilização. Todo povo civilizado tem um órgão de cúpula do judiciário, que é sua Corte Constitucional, ou o seu Supremo Tribunal Federal, ou o seu Supremo Tribunal, melhor dizendo. Perfeito, a gente conversou agora então com Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigada, viu, pela sua disponibilidade aqui com a gente nesse domingo. Uma ótima semana para o senhor. Para todos e todas.